Queridos, queremos estar conversando com vocês hoje sobre o que é ser um marido de verdade. Opa, Écio, marido, eu nem sou casado, eu quero te conhecer. Quem aqui não é casado? Quem aqui é solteiro? Tá, nós temos alguns solteiros. Agora, fica com a mão levantada só quem hoje é solteiro, mas nunca casou. Nunca casou. Pronto. Amém. Muito obrigado, queridos. Apesar, de ter o nome maridos inserido no tema dessa mensagem, nós temos a intenção de levar esse ensinamento para os solteiros também, tá? Nós estamos trazendo um ensinamento que você vai aproveitar, não é verdade? Você que levantou a mão que é solteiro, você pretende casar? Amém? Glória a Deus. Parece que eles não estão gostando muito da ideia, não. Mas é bom, não é, gente? É bom ficar casado? Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero tranquilizar vocês, porque é o seguinte: as mulheres estão com expectativa muito grande do que os homens casados vão estar ouvindo aqui nessa reunião, né? Estão com expectativa, com certeza, quando você atravessar o portão da sua casa, o que é que ela vai fazer? E aí, como foi? Me diz, me fala, eu estou curiosa, tá? Mas assim, nós vamos estar compartilhando de uma forma muito tranquila, tá? Sem gerar muita expectativa, sem fazer com que elas estejam tão ansiosas, né? Elas não vão estar ansiosas por aquilo que elas vão ouvir de vocês, mas pelo que elas vão ver vocês fazendo, amém? Essa é a nossa intenção, tá? Então, esse tema vai se adequar perfeitamente aos solteiros também. Quero parabenizar você por estar aqui hoje, tá? Porque buscando a essência do cearenseis, cearenseis, tá? Você, por ter vindo aqui, você provou que você é um cara invocado. Você é um cara muito invocado. Diz aí para a pessoa que está ao seu lado: cara, tu é invocado. Amém. Você é invocado. Amém. Eu sinto, sabe, gente? Eu sinto que o Espírito Santo hoje, ele deseja dar uma mexida na gente. Ele deseja mexer conosco, ele quer dar uma chacoalhada na gente. Eu sinto que o Espírito Santo hoje, ele quer mexer a gente para a gente poder assim, dar uma acordada, ficar mais atento. E aí você vai olhar para o seu vizinho agora e vai dizer o seguinte: olha, o Espírito Santo vai te chacoalhar hoje. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo, ele quer nos falar algumas coisas que talvez alguns pastores ou líderes não tenham conversado com você ainda sobre esse tema. E o bom de nós termos um encontro só com homens é porque nós podemos falar diretamente, nós podemos trocar essas ideias com você sem ter a sua companheira dizendo: tá vendo? Olha aí, faz isso, né? Olha, tá? Então, o Espírito Santo também, ele me direcionou a uma coisa. Ele não só me direcionou, mas ele me recomendou. Ele, olha, preste atenção. O que foi que o Espírito Santo me disse? Ele disse assim: olha, cuide muito bem daqueles homens. Cuide muito bem deles, sabe por quê? Porque eu amo muito cada um deles. O Espírito Santo ama você, sabe? O Espírito Santo, ele diz: olha, cuide muito bem deles, porque eu tenho um cuidado especial com cada um desses homens. Se você se sente cuidado pelo Espírito Santo, você pode dar um glória a Deus agora para ele? Amém, glória a Deus. E o Espírito Santo, ele vai querer usar essas palavras que nós vamos compartilhar aqui hoje, para poder estar nos trazendo para mais perto dele, nos trazendo para mais próximo. Então, fica ligado em algumas coisas que nós vamos estar compartilhando aqui, que vão ser pérolas preciosas para todo homem, tá? Aécio, você está falando, ora você fala de homem, ora você fala de marido. Vamos descobrir como mesclar essas duas coisas? Vamos saber o que é um homem. Quem aqui é homem? Amém. Teve um aí que deu glória a Deus. Esse é convicto, viu? Amém. Tá? Gente, o homem é todo ser vivo que nasceu do sexo masculino. Nasceu do sexo masculino, nasceu macho. E aí, quando ele foi cheio do caráter divino, aí é que ele se tornou um homem. Conseguem diferenciar isso? Ele nasceu macho, Adão nasceu macho, mas Deus precisou soprar o fôlego de vida nele. Para quê? Para que o caráter de Cristo pudesse ser introduzido nele, pudesse ser habitado.
Por isso que ainda hoje tem homens que são casados, tem homens que já estão adultos, mas que nós chamamos de homem, mas na realidade eles são machos. Porque homem é quando a introdução do filho do homem, o caráter dele é colocado em nós de uma forma plena. Nós vamos nos tornando homens, nós vamos sendo transformados homens e chegando à estatura de Cristo, tendo Ele como nosso cabeça. E o que é um marido? O marido, qualquer homem, agora que se aliançou com alguém através do casamento, mas com alguém do sexo oposto, feminino, né? Então, o homem, ele é a parte masculina da relação, ele é a parte masculina do matrimônio. E aí, sobre o homem foi atribuído algumas responsabilidades. Aí nós precisamos conversar sobre a função real do marido. Qual a função do marido? Olha só essa pergunta. Talvez se eu perguntar para você qual é a função do marido, você vai dizer, é botar dinheiro em casa, é sustentar a família. Até aí está certo, mas hoje nós vamos descobrir o que existe além disso, tá? O marido, ele foi levantado por Deus para zelar e para cuidar da esposa e dos filhos. Esse é o papel do marido, zelar e cuidar. Quando eu estou, rapaz, olha, eu vou cuidar do banheiro. O que é que você vai fazer quando você cuida de um banheiro? Você joga água, passa sabão, esfrega, não é isso? Passa o pano, enxuga, fica tudo limpo. Mas aí um banheiro, ele não precisa só estar limpo, ele precisa também estar cheiroso, não é isso? Ele precisa estar limpo de uma forma completa. Então muitas vezes a gente acha que simplesmente colocar dinheiro dentro de casa, eu já estou cuidando bem da minha família. Mas vai muito além disso. O nosso papel, a nossa função como maridos, vai muito além disso. Sabe, existe uma posição onde Deus nos levantou para sermos guardiões da nossa família. A palavra de Deus, ela deixa claro que nós somos o guardião. Nós somos o responsável pelo quê? Pelo bom andamento da integridade da minha família. Essa é a minha função como marido. E olha a dica aí para você que é solteiro, que está querendo casar e quer mais ferramentas. Nós somos o responsável pela integridade da minha família. Eu sou o piloto. Existe um copiloto, a minha esposa, que tem as mesmas atribuições. Se o piloto sai, o copiloto assume o voo normalmente. Ele tem todas as habilitações para isso. Porém, alguém precisou ser levantado como responsável maior, como piloto, como chefe. Vocês estão entendendo isso? Amém? Nós somos o chefe, nós somos o guardião, aquele que guarda, que protege, aquele que cuida com amor. Apesar de muitos homens saberem essa função, deles saberem que isso é uma função talvez básica dentro do casamento, dentro do matrimônio, inúmeros homens casaram, têm esse cargo, receberam essa função, mas ainda não assumiram ou não estão exercendo bem essa função. Nós vemos isso hoje, nas escolhas, nas decisões que são tomadas, nos aconselhamentos, no sofrimento de muitas famílias. Nós temos visto que alguns homens ainda não assumiram perfeitamente o seu papel de guardião do lar. Um exemplo disso é o quê? Quem conhece aqui, quem vê jogadores de futebol, funcionários de alguma empresa, políticos, eles têm o cargo, mas você conhece algum político que tem essa função, mas não está desempenhando direito? Quem conhece? Você conhece algum funcionário de empresa que ele tem um determinado cargo, mas não é fiel nesse cargo, não cumpre bem? Quem conhece? Não é verdade? Jogadores de futebol que foi contratado pelo seu time favorito, foi pago caro, mas não está fazendo os gols que precisa fazer para ganhar. Quem conhece? Não é verdade? Assim também, queridos, muitos podem estar casados, muitos podem estar unidos em matrimônio, mas podem ainda não estar tendo atitudes
desejáveis para ser bem-sucedido na condução do lar e da sua família. E nós aprendermos isso, entendendo a revelação do Senhor desse princípio, entendo que até agora eu não falei nenhum versículo bíblico, não é verdade? Eu não comecei com um versículo, eu não comecei com a palavra de Deus, mas até agora eu só tenho falado princípios elementares da palavra de Deus. Quem tem entendido isso? Amém? Então o princípio, ele é poderoso de qualquer forma. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui quer ser bem-sucedido ou mais bem-sucedido do que o que você já é? Praticamente todos. Todo homem, lógico, toda mulher também, todo homem quer ser bem-sucedido. Sabe, nós queremos ser bem-sucedidos. Mas será que nós temos caminhado? Será que nós temos dado passos para sermos bem-sucedidos? Será que realmente, se nós nos analisarmos profundamente, a gente vai dizer, poxa, todos os meus passos têm sido assertivos? Nas amizades, como estão as suas amizades? Você, como um homem, é alguém que influencia ou você é alguém que sempre é influenciado? Na sua profissão, você é alguém dedicado? É pontual? Você é ético na sua profissão? Você é alguém que está sempre se atualizando, está sempre buscando mais conhecimento? Você é alguém que é a referência, ou você está sempre ofuscado a alguém que é a referência acima de você? São essas informações, eu gosto de fazer perguntas, para quê? Para você conseguir se situar, para você poder entender e enxergar em que lugar você está, do contexto onde Deus pode querer que você esteja, ao ponto de ser tremendamente abençoado. Estão entendendo? Amém, que coisa boa. E no casamento, como é que tem sido os nossos passos? Você tem conseguido prometer ou cumprir aquilo que você prometeu no dia que você casou? Você tem conseguido ser fiel aos votos? Porque um homem, ele precisa honrar a sua palavra, não é verdade? Você que disse que ia ser fiel, que ia proteger, que ia amar, que ia respeitar, que ia cuidar, você tem sido fiel a isso? Eu não estou trazendo aqui dizendo que você não é. Eu estou perguntando para você se analisar através dessas perguntas. Daqui a pouco nós vamos conseguir se encaixar melhor. No casamento, você, quando erra, você é um homem quebrantado? Pelo menos eu tenho uma facilidade muito grande de sempre que eu erro e a minha esposa me confronta, eu fico querendo justificar. Eu fico tentando justificar, e quando é lá na frente, aí eu vou lá, meu amor, você tem razão. Aí parece que é pior, né? Ela diz, está vendo, toda vez, tu nunca se arrepende e tal. Por quê? Porque como o homem, ele tem o hábito de andar mais pela razão, a gente acaba sempre se justificando, se mostrando que estamos sempre certos, ou na maioria das vezes certos. Lógico que no casamento, né, os dois às vezes querem estar certos, mas o homem, como líder, ele precisa ter mais sensibilidade, essa sensibilidade de quebrantamento. Sabe, nesse casamento, você é alguém que cultiva o amor? Você é um homem que é carinhoso com a sua esposa? Você é atencioso? As mulheres gostam de conversar, gostam de falar, gostam de atenção. Se você conseguir dar o seu ouvido para a sua mulher falar o que ela quer falar, você já conquistou 90% da esposa. Porque ela gosta de conversar. E com os filhos, como tem sido teus passos com os teus filhos? Você tem conquistado o coração deles? Você investe tempo na vida deles? Você percebe algumas falhas, e quando essas falhas são percebidas, você corrige eles, mas em amor. A palavra de Deus fala de exortação, e muitos cristãos, quando ouvem essa palavra, escutam o nome exortação, acham que exortação é carão, é brigar, é corrigir de forma brusca, agressiva, mas não. Exortar, queridos, é ensinar com amor, e é isso que a nossa família espera de nós, como guardiões e como homens cheios do Espírito Santo, que nós venhamos cuidar deles com amor.
Sabe, você consegue dar uma direção para os seus filhos? Ou você, não, cada um escolhe o que quiser. Eu já vi homens que casaram e tiveram filhos, que são cristãos, e disseram assim, não, meu filho, quando ele tiver maior, ele vai escolher a fé que ele vai ter e a religião que ele quer seguir. Esse homem, ele teve a boa intenção de dar liberdade para o filho, mas ele não entendeu que era o papel dele dar a direção para o filho. Provérbios capítulo 22, versículo 6, quando ele diz, em algumas versões, ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar. Na NVI, ele diz assim, ensina ao teu filho com as orientações que você tem para ele. Mais ou menos assim. Então, a Bíblia está dizendo que eu sou o principal orientador, a principal fonte de ensino dos filhos. E aí eu vou para mais uma área, eu vou puxando aqui na área da sua saúde. Como você está? A sua saúde, você se cuida? Você faz os check-ups que a sua esposa pede? Você já está preparado para já fazer o exame da próstata? Está preparado? Por quê? Porque a sua esposa, ela cuida de você. Ela não está querendo que você vá se constranger lá, não. Ela quer que você esteja saudável. Amém? Quem vai providenciar o exame da próstata imediatamente essa semana? Amém, glória a Deus. Eu não fiz ainda o exame da próstata, mas já fui 2 vezes, viu, ser consultado. Tá? Não virei cliente fiel não, tá? Queridos, sabe, Aécio, nós praticamente começamos agora e você já chegou aqui e derramou, já jogou esse monte de situações da minha vida, situações onde eu estou tentando me encaixar aqui, estou ainda com, sabe, tem coisas aí que você falou que eu nem sabia ainda. Se você não sabe de algumas coisas que eu falei aqui, eu não vou poder passar muito tempo detido nisso. Eu queria te convidar a participar do nosso curso de família cristã, que é poderoso, foi lá onde eu aprendi a grande maioria desses princípios aqui. Porque aqui nós fazemos bem feito, então eu aprendi bastante, sabe? O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que a forma que nós agimos é o que determina os nossos resultados. Talvez situações angustiosas que eu estou passando hoje, é por decisões não tão boas que eu tive no passado. E decisões abençoadas, felizes, satisfatórias, é por decisões positivas no passado. Exemplo, profissão e casamento. Vamos fazer um paralelo entre essas duas situações. Eu invisto na minha profissão, eu invisto muito em capacitação. Eu faço curso, eu viajo, eu faço treinamento, coaching, eu estou aqui no Empresas em Foco, sabe? Eu invisto com os meus amigos, eu priorizo estar com eles, é futebol, é pescaria, sabe? É rally, eu invisto muito nisso. Mas eu não invisto nada, ou quase nada no casamento. Eu não invisto tempo de qualidade, eu não priorizo algumas coisas, porque o trabalho sempre tem que, aquela coisa que tem que resolver, aquela mensagem que tem que ser respondida, aquele assunto que tem que ser levado adiante. Quando aparece uma viagem, eu não faço, com a esposa eu não priorizo. Quando aparece um evento como um congresso de casais, eu não quero ir, porque eu tenho outras milhões de prioridades. E sobre o congresso de casais, essa igreja está organizando um evento, um congresso de casais chamado Casados e Felizes, e nós percebemos que a igreja tem dado uma oportunidade para vocês se reciclarem, trabalhando direto no seu casamento. Pastor Luciano Subirá, ele contou uma história de que um casal, amigo dele, estava passando uma grande dificuldade no casamento. E ele estava fazendo algumas viagens e estava marcando um tempo com a família, que já estava com uns 15, 20 dias que ele não tinha um tempo com a família. E ele marcou numa segunda-feira à noite de ir para o cinema. É o dia que eu vou também com a minha família, tá? Para estar com eles. É mais barato também, eu não vou ter mais motivo para reclamar, né? Quem é cliente do Itaú, não é propaganda não, mas você pode ir lá, você paga só metade, pode chamar até os amigos, os familiares. Então ele disse o seguinte: olha, eu tinha que ir
priorizar esse tempo de qualidade com a minha família. Quando eu estava no caminho do cinema, um casal muito precioso, um casal muito amado, liga para mim, dizendo que estava em pé de guerra, estavam passando por uma situação muito difícil, e aí eles ligaram: pastor, vem aqui, vamos separar, nós estamos passando dificuldade, não aguento mais o meu casamento e tal. Sabe o que foi que o pastor Luciano disse? Queridos, se você quiser, eu lhe visito amanhã, mas agora eu não posso. Mas pelo amor de Deus, você tem que vir agora, o que será do nosso casamento, tal, e agora quem poderá nos ajudar, né? E aí ele disse: queridos, eu não posso, porque eu estou indo para o cinema com a minha família. O que, pastor? Como é que eu, aqui em tempo de me separar, de me divorciar, estou aqui pedindo ajuda, socorro, o senhor vem dizer que não vem porque vai para o cinema com a família? Aí sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim: querido, é exatamente por não ir para o cinema com a família que você talvez esteja nessa situação. Talvez por não priorizar a esposa, o casamento, os filhos, que você está passando essas situações ao ponto de achar que a melhor decisão é separar. É isso, sabe? Então assim, não é porque eu estou também me empenhando nesse evento, mas eu quero dizer para você que se você fizer um esforço, se você investir na sua família, porque eu sei, sou terapeuta familiar e eu sei o quanto muitos casais têm gastado com medicamento de depressão no casamento, com sessões de psicólogo, sessões de psiquiatria. Por quê? Porque estão com a mente, com o coração destruídos dentro de um relacionamento familiar. Se você fizer os cálculos, o custo de um evento desse é bem mais barato do que um divórcio e uma separação. Se você fizer um esforço, um investimento, e Deus olhar para você com o seu coração que você está querendo investir no seu casamento, eu creio que Deus vai abençoar. Sabe por quê? Porque o seu casamento merece esse investimento. A sua família, a sua esposa vai amar esse investimento. É um grande presente que você vai estar dando para ela. Nós ministramos, temos um ministério, viajamos, ministrando, ensinando em outras igrejas, mas nós pelo menos 2 vezes ao ano, nós estamos aprendendo, nós estamos participando de congressos também para aprender, porque é necessário, queridos. Às vezes a gente está ali no stand, as esposas passam, elas ficam assim, em tempo de chorar, querendo assim: ai meu Deus, meu marido, aceita, vai lá, faz a inscrição, eu estou querendo, eu estou esperando, eu quero esse tempo. As esposas estão lá, doidinhas para você ter uma atitude, e você: não, é caro, isso é besteira, nosso casamento não precisa disso não. Sabe, então assim, eu estou falando bem enfático com isso, por quê? Porque somos nós, queridos, que trabalhamos com casais e famílias, que recebemos depois casais para tentar consertar o que, se você precavesse, poderia ser evitado. E em nome de Jesus, eu estou aqui olhando para homens que vão agir preventivamente para os seus casamentos serem sempre um mar de rosa, amém? Estou vendo esses homens aqui? Amém. Queridos, você conhece aquele tipo de homem que parece um rei dentro de casa? Aquele cara que, eu não estou falando de você, tá? Estou perguntando se você conhece. Aquele cara que a mamãe deu água na boca, aquele cara que a mamãe deu comida na mesa, roupa pronta, sabe? E cresceu e se acha o máximo. Quando eu crescer, a minha esposa vai ser igual a mamãe, né? Ele não casou com a esposa, ele casou com a mãe. E aí, ele cresceu e quer tudo na mão do mesmo jeito. E o pior que não é só no casamento, quando ele chega no trabalho, muitas vezes, ele quer dar ordem nas pessoas. Ele quer que as pessoas sirvam ele o tempo todo. As amizades também. As amizades sempre, eu quero que as pessoas me sirvam, que as pessoas façam por mim. E aí, queridos, no casamento não é diferente. Eu não estou dizendo aqui para você ir chegar em casa, fazer comida, lavar roupa, tá? Para você lavar e passar. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer, sabe o que é? Que compartilhar atividades não sobrecarrega uma equipe. Dividir atividades, sabe por quê? Porque a casa, o lar é dos dois. E a responsabilidade de um lar deve ser dos dois também.
Porque muitas vezes você chega, quer que a esposa tenha tudo pronto, tudo arrumado, tudo ok, menino e tal. Só que muitas vezes você, quando a mulher pede para você lavar um prato, para você pegar um pano, limpar alguma coisa, você acha, não, eu estou ajudando. Não, eu vou dar uma ajuda. Não, querido. No casamento, marido não ajuda. Marido tem que ter a responsabilidade tal qual quanto a esposa. Por quê? Porque o lar é nosso. Nós podemos compartilhar. Nós percebemos, olha a foto aqui dessa esposa. Nós percebemos esposas que estão cansadas, estão nervosas, mulheres estão irritadas, estressadas, reclamando de tudo dentro de casa. Mulheres com os nervos aflorados, sabe? Mulheres que olham para você e discordam de quase tudo do que você diz ou do que você quer fazer. Já prestou atenção? Que as mulheres ficam às vezes discordando. Essa linguagem muitas vezes é para chamar sua atenção de que vocês dois não estão tão alinhados. Não estão tão alinhados. Nós precisamos entender isso, sabe? Aí as mulheres chateadas com isso, elas vão dormir de calça comprida, vão dormir de coturno, de jaqueta, vão interditar o teu parque de diversões, não é? Vai dizer que está com dor de cabeça, né? Vai dizer que está com dor de cabeça. Ouvi um rapaz dizendo o seguinte, olha, que o que é que ele faz? Ele sempre anda com comprimido de dor de cabeça no bolso, né? Ele diz assim, meu amor, vamos lá e tal. Não, estou com dor de cabeça, pois está aqui o comprimido. Já vai logo na preventiva, né? Mas na realidade, queridos, ela pode realmente em alguns momentos estar com dor de cabeça, mas muitas vezes também, será que ela não está se esquivando, porque não está sendo atraente fazer isso? Por quê? Sabe? Por que as mulheres, elas acabam levando a culpa? Mulher chata, mulher irritada, mulher faz isso, a mulher faz aquilo. Mas é simplesmente, nós temos visto isso, é que essa vida, esse estilo, sabe, de ser parecido com o rei, ou de querer tudo pronto, ou de ser meio desligado, está deixando as mulheres desse jeito. Se nós aprendermos a compartilhar, dividir algumas situações, você vai ver como ela vai acalmar, como elas vão melhorar. Charles Stanley, ele disse uma frase que eu amo essa frase. Ele diz assim, quando um homem ama sua esposa corretamente, ela se torna mais do que o que ele sonhou e muito mais do que o que ele merece. Quando nós amamos corretamente, tá? Nós homens precisamos saber o que ocorre, o que está faltando dentro do nosso lar. Exercer uma liderança que funcione bem, que flua, um ambiente de graça, participar mais do cotidiano do lar, gerenciar. Na sua empresa, quando acontece algum problema, você recorre ao gerente, ao líder, ao chefe, ao superior. Mas dentro de casa, que você é o chefe, muitas vezes quando acontece alguma coisa, a gente recorre a quem? A esposa. Nós precisamos saber o que acontece dentro do nosso lar. Queria te encorajar a isso, sabe? Quando nós nos envolvemos, nós estamos provando que o meu papel, eu entendi que o meu papel não é só colocar dinheiro dentro de casa. Não é só colocar recurso financeiro dentro do lar. A nossa família, ela não está querendo um caixa eletrônico. A esposa, o filho não está querendo um caixa eletrônico. Elas estão clamando por um líder eficiente, por alguém que conduza elas corretamente, para que elas possam fluir, andar com graça, com leveza, a plenitude que a palavra de Deus pede e já te deu para você usar. Essa plenitude. Assim como muitas vezes eu vejo homens que não sabem, eu chego nas casas, tem homem, mulher, onde é que está a extensão? Mulher, onde é que está o pente? Mulher, eu vou já sair, cadê a cueca? Mulher, eu estou com fome, onde é que tem um prato? Eu vejo isso, sabe? E o pior, sabe o que é? Que assim como muitas vezes a gente não sabe onde é que está o pente, o prato, ou alguma coisa, a gente também, muitos homens não têm sabido onde é que está o coração deles.
o coração da nossa esposa, o coração dos nossos filhos. A gente fica disperso de tudo, fica meio assim, só curtindo a lombra e as coisas acontecendo e a família decaindo e a gente não sabe por quê. Onde é que estão os teus filhos agora? O que é que eles sonham? O que é que os teus filhos estão precisando agora? No que é que os teus filhos creem? No que eles acreditam? O que é que os seus filhos realmente conhecem da palavra de Deus? Você já parou para pensar? Você já avaliou isso? Afinal, o que é que você conhece da Bíblia? O que é que você conhece da palavra de Deus? O que é que você conhece de Deus? Você já se avaliou? O que eles veem em você, o que eles veem funcionar em você, é o que vai determinar o resultado do seu casamento. O que eles veem funcionar da sua fé em você. A sua fé funciona realmente dentro de casa? O evangelho que você serve, ou Jesus que nos mostrou como sermos como homem, funciona lá dentro do seu lar? Nós uma vez estávamos num evento, e aí era um acampamento, e aí tinha um momento, uma salinha, né, para as crianças, e aí o que foi que aconteceu? Tinha lá a mulher que estava cuidando das crianças, organizando, eu acho que devia ter assim umas 30 crianças, mais ou menos, tá? E aí elas lá foram fazer aquelas dinâmicas e tal, e disseram assim: quem sabe quem é o homem mais poderoso do universo? Aí todo mundo levantou a mão e tal. Aí ela viu o filho dela em cima da cadeira com a mão levantada. O menino devia ter mais ou menos uns 4 anos. Aí ela ficou toda orgulhosa porque o filho dela levantou a mão. Ai meu Deus, o meu filho. Aí ela, lógico, em vez de perguntar para os outros 29, digamos, ela perguntou para quem? Para o filho. E ela disse assim: pois diga, meu filho, quem é o homem mais poderoso do universo? Ele: o Homem-Aranha. Então, aí ela: ai meu Deus do céu, quem é a mãe desse menino? Né? Ela ficou toda envergonhada. Por quê? Porque a criança, ela não aprende isso sozinha. A gente não pode esperar que só o cultinho, o Pais Kids, cuide das crianças. Nós temos que ensinar também. Ensinar faz parte. Quando Abraão, ele estava ali sacrificando o seu filho, um dia antes Deus disse: sacrifica o teu filho. No outro dia, ele disse: não sacrifica o teu filho. Para ouvir a voz de Deus, uma direção ontem e outra direção diferente hoje, nós precisamos estar alinhados com Deus, alinhados com o Espírito Santo. Deus estava testando, estava provando. E aí o que foi que aconteceu? Como Abraão estava muito alinhado com Deus, na hora que ele ia sacrificar o seu filho, Deus falou com ele: não precisa, você já provou que é obediente a mim, você já provou que está alinhado comigo. Quando ele puxa a sua adaga, que o seu filho se levanta, sabe o que é que acontece? O seu filho olha para o pai e diz assim: será que tinha fogos aí no dia? Quando ele se levanta e ele olha para o pai dele, sabe o que é que ele vê, queridos? Ele diz assim: o meu pai, ele não serve a Deus só da boca para fora. Deus realmente funciona dentro do meu pai. Por quê? Porque o meu pai falou, fez e aconteceu. E eu estou vendo isso na vida do meu pai. Então, queridos, os nossos filhos precisam ver isso na gente também. Os nossos filhos, eles precisam entender que o que nós falamos é o que nós fazemos, e o que nós falamos e fazemos é o que nós ouvimos de Deus. Esse é um dos papéis de um marido de verdade. Nós precisamos hoje mesmo, sabe, nos avaliarmos. Isso que eu tenho falado para você é que nós precisamos saber onde nós estamos. Eu vejo uma cidade, uma igreja, famílias aqui representadas por vocês, fluindo de uma forma nunca vista, depois dessas primeiras palavras que vocês ouviram. Eu vejo isso. Quem recebe essa mensagem? Amém. Eu vejo, sabe?
nós precisamos nos avaliar, sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta básica. Se você fosse uma mulher, você casaria com um homem igual a você? Vixe, ouvi um murmúrio aí, hein? Você casaria com um homem igual a você? Então, queridos, nós precisamos, o Espírito Santo está nos mexendo para dizer que como é que nós podemos ser esse líder dentro do lar que consegue estar à frente de tudo, que consegue saber tudo o que acontece na vida dos meus filhos, da minha esposa, na família. Como que eu vou ser bem sucedido para exercer essa função? O que Deus espera de nós? Queria fazer essa pergunta para vocês. Deus espera que nós sejamos experts. Deus espera que nós sejamos peritos, que nós sejamos o melhor que nós podemos ser, como homens, como maridos e como pais. Deus espera que nós sejamos o melhor, a melhor referência, que nós sejamos aquele especialista em ser pai, especialista em ser marido. Nós homens, sabe por que Deus espera isso? Porque nós somos a figura de Deus na terra. Nós somos a figura do Senhor. Eles esperam, os nossos filhos, a nossa família, os nossos familiares e amigos esperam ver em nós esse exemplo. Eles esperam ver em nós o ensino, a fé, a segurança, a confiança, e não a omissão, não a irresponsabilidade, não a carnalidade. Tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, de um pai que é um padrão muito positivo para os filhos. Eu conheço um homem que ele tem só filhas, mas foi o que aconteceu? Esse cara, ele foi tão bem sucedido como pai, ele foi tão próximo das filhas, ele era romântico. O que ele fazia para a esposa, ele fazia para as filhas. Ele abria a porta, ele deixava elas entrar na escada rolante, né? Quando você sobe a escada rolante, a mulher, você vai atrás, ela vai na frente e você vai atrás, porque qualquer coisa que acontecer, você está ali para segurar. Quando você vai descer a escada rolante, o que acontece? Você vai na frente e a sua esposa agora vai atrás, porque se ela porventura cair ou topar, tropeçar, você está ali para proteger. Quem gostou da dica? Amém, glória a Deus. Então, essa atitude, essa cortesia, sabe, esse cavalheirismo, esse pai, ele fez com as filhas. Ele era educado, ele deixava o melhor pedaço de carne para os filhos e para a esposa. Ele deixava o melhor, ele fazia o melhor. Se tinha duas cadeiras, uma no sol e duas na sombra, ele deixava filho e esposa na sombra e ficava no sol. Sabe o que era que ele estava transmitindo? Ele estava estabelecendo um padrão de homem que aquelas filhas iriam utilizar na hora de escolher os seus maridos, os seus noivos. Estava estabelecendo isso. Aí o que acontece? Elas casaram e hoje alguns acabam tendo dificuldade de chegar perto desse padrão que o pai estabeleceu. Por quê? Porque muitos não foram treinados para suprir esse padrão, que na realidade é um padrão de Deus. Se vocês começarem a fazer isso, as suas filhas, os seus filhos não vão se envolver com qualquer um, não. Eles vão estabelecer um alto padrão. Eles vão dizer, olha, esse aí está longe de ser igual ao meu pai. Só vou me relacionar quando tiver alguém parecido com o meu pai, no mínimo. Vocês estão entendendo, queridos? Então, nós somos responsáveis de estabelecer o padrão dentro do nosso lar. Deus, Ele conta conosco, com esse ensino, com essa direção. Deus incumbiu a nós homens, Deus nos incumbiu de garantirmos que o nosso lar seja estruturado. Por isso que Ele nos deu uma responsabilidade maior. Deus, Ele nos deu essa função que nós precisamos assumir, Ele sendo o nosso cabeça e nós sendo cabeça da nossa esposa. Não adianta a gente querer ser cabeça da mulher, não adianta a gente querer exigir que a mulher seja submissa, se a gente nem sabe qual é a nossa missão em Deus.
Como é que a mulher vai estar debaixo de uma missão que o homem não tem? Ela nunca vai conseguir ser submissa. Ela nunca vai estar debaixo de uma missão, porque ela precisa de uma missão para poder ajudar. De uma ordem, de um comando. Quem serviu o exército deve saber, né? Eu preciso de um comando para poder ir lá e executar a ordem. É mais ou menos esse o papel. Sabe, o líder, você é líder, você é casado, Deus te estabeleceu como líder, como gerente, como presidente. Mas a sua característica, ela não é arrogante, ela não é dominadora, ela não maltrata, ela não machuca. Por quê? Porque Deus te deu para que você possa exercer isso sendo totalmente parecido com Jesus. Eu costumo dizer que as nossas mulheres hoje, elas estão um nível de exigência muito alto. Eu queria que tu fosse mais romântico. Eu queria que tu fosse mais cuidadoso. Eu queria que tu fosse mais delicado. Eu queria que tu fosse mais compreensivo. Queria que você fosse mais dedicado. Eu queria mais isso, eu queria mais isso. Eu já tenho dito isso aqui, eu já disse de outras vezes. Quando a mulher diz isso, aí o homem olha e diz assim: como é que pode, essa mulher não está querendo um homem não, está querendo é outra mulher. Não, queridos, ela não está querendo outra mulher. Ela está querendo um homem parecido com Jesus. Por quê? Porque Jesus era tudo isso. Quando a Bíblia diz em Efésios 5:25 que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, Ele está querendo dizer que é com delicadeza, com sutileza, com amor, sabe, com compreensão, com romantismo. É isso. É isso que elas estão pedindo. 1 Coríntios capítulo 10, 24, tem esse versículo aí? 10, 24, diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Ordem de Deus para os homens, para nós. Sendo bem sincero, queridos, seja sincero com você mesmo. Hoje nós vamos já ter um intervalo, tá? Um intervalo para a gente dar uma esparecida, conversar um pouco. Nós vamos ter ali uma cantina, um lanche ali poderoso, maravilhoso. E aí, eu queria que você começasse a pensar nisso. Suas atitudes e as suas escolhas têm mostrado o quê? Que você ama mais o quê? Suas atitudes mostram que você realmente ama a sua família? Ou que você ama mais o seu trabalho? Ou que você ama mais o seu carro? Ou o seu esporte? Se olharmos melhor para algumas atitudes, nós vamos ver que os nossos resultados estão perfeitamente em conexão com as nossas atitudes, não é verdade? Talvez o que eu estou colhendo está totalmente ligado. Não tem ninguém sendo injusto comigo, nem Deus, nem ninguém. O Paulo Vieira, um grande coaching, ele tem uma frase, sabe, que ele usa e ele faz um exemplo e eu achei legal. Ele diz assim: olha, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Ele fala isso. E aí ele brinca o seguinte, faz o seguinte, querido, pega assim na tua barriga, pega aí assim, enche a mão assim com a tua barriga assim, vai lá, com gosto, vai lá, pega assim. Agora diz assim, fala assim para a tua barriga: fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Não é verdade? Então, se você pegar o teu casamento, essa frase vai se encaixar. Se você pegar a relação, o relacionamento com os seus filhos, essa frase vai se encaixar em todas as áreas da tua vida. Nossos resultados estão totalmente compatíveis com as nossas atitudes. Sabe? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 4, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia muito, com abundância, com fartura e abundância, também ceifará. Pensa nisso, queridos. Nós vamos ter agora um intervalo, mas é um intervalo diferente. Eu vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma dinâmica de compartilhar, tá? Nós vamos compartilhar. Você vai escolher, no mínimo, uma pessoa, um amigo seu. No mínimo, uma pessoa. No máximo, 5 amigos. Você vai fazer uma roda, você vai fazer um grupo, tal. E aí, o que é que você vai fazer? Você pode até já ir escolhendo agora as pessoas que você já quer chamar e tal. Tá? Se você vê alguém sozinho, talvez pode ter alguém que veio sozinho, alguém que não conhece outras pessoas. Se você vê alguém sozinho, eu quero que você seja encorajado a chamar essa pessoa para perto de você.
para a sua equipe, para o seu grupo, tá? E aí, você vai convidar eles para ir ali naquele ambiente ali atrás. A gente vai colocar uma música ali, tá? Nós vamos colocar um ambiente bem legal, o pessoal ali já está se preparando. Você vai chamar eles para ir para ali e compartilhar lá, tem lanche, sabe? Tem salgado, tem pratinho lá. Rapaz, olha, eu vou já mandar trazer aqui um pratinho que tem lá um vatapá, uma calabresa, baiãozinho, ó. Rapaz, aí o que é que você vai fazer? Você vai chamar esse teu amigo para ir compartilhar um lanche desse lá com ele. Sabe por quê, queridos? Nos momentos mais importantes que a Bíblia mostra, tinha comida no meio. Não é verdade? Os momentos de compartilhar, onde Deus operava mais, tinha comida. Tá? Mas não precisa comer tudo. Come moderadamente. Então, nós queremos retratar uma situação como essa. A nossa intenção aqui não é vender lanche. A nossa situação é fazer vocês experimentarem isso. Quem quer experimentar isso? Amém, glória a Deus. Olha só, e aí vocês vão ficar naquela área ali de trás, aquela área ali do balcão. Vocês podem ocupar toda ela durante mais ou menos uns 20 minutos. O intervalo, 20, 25 minutos, tá? E aí, se você já comeu e não vai comer, lógico que no grupo você vai combinar quem vai pagar o de quem, né? Se você já comeu, aí você vai só pagar o do outro. Amém? Combinado assim? Tá? Se você tiver sem fome, paga o do abençoado que está lá contigo. Experimenta essa graça, tá? Já vai garantindo, bate assim no teu irmão. Cara, obrigado pelo jantar. Obrigado pelo jantar. Amém. Glória a Deus. E aí, deixa eu continuar explicando. Você vai convidar ele, você vai compartilhar duas coisas boas, olha só, duas coisas boas, pode ser mais, mas pelo menos duas, que você está vivendo hoje, e que você sabe o que foi que você fez, para poder estar colhendo isso. Cara, olha, eu estou colhendo isso, está acontecendo isso na minha vida, porque eu fiz isso. Compartilha, porque gente, muita gente que veio para cá essa noite, está esperando você falar isso, para ele ser abençoado. Você lembra que lá no começo eu disse que o Espírito Santo tinha falado comigo? O que você vivenciou, tem uma pessoa esperando para ouvir. E o que você espera ouvir de outra pessoa, é o que você está precisando fazer. Vamos experimentar isso de uma forma sincera, de uma forma profunda. Vamos fazer isso um momento bem legal, verdadeiro. Não vamos sabotar esse momento. Porque tem homens que dizem assim, isso é besteira. Isso não tem nada a ver não. Pelo menos experimenta, querido. Não sabota, não atrapalha esse momento. Experimenta. Você só vai saber se é bom se você experimentar. Se você tiver liberdade com a pessoa de compartilhar coisas ruins que aconteceu, se você tiver liberdade para compartilhar isso e dizer também, cara, eu falhei, pisei na bola porque eu fiz isso, você pode fazer também. Fica tranquilo, tá? Então, eu só queria te dizer que é proibido tocar em outro assunto. Fortaleza parece que ganhou, né? Então, é proibido. Depois vocês falam. A lanchonete vai funcionar também depois. Eles vão aceitar cartão lá, passar no débito, cartão de crédito. Você pode pagar lá com dinheiro, dólar, euro, como for, sei lá. Mas experimenta, querido. Vai ser uma bênção. Então, eu queria que você pudesse compartilhar, tá, esse momento. Amém? Posso contar com vocês? Os meninos vão começar a tocar ali. Eu queria que vocês ficassem em pé, só para a gente encerrar esse primeiro momento. Daqui a pouco a gente volta, tá? Amém, glória a Deus. Vamos lá, né, queridos? Como é que foi a experiência? Foi boa? Foi legal? Quem conversou sobre o Fortaleza? Ninguém, né? Graças a Deus. Olha só. Eu queria saber quem que pode ter tido essa experiência como a primeira vez e que foi algo realmente relevante para você e que você queria compartilhar isso com algumas pessoas aqui. Queria dar um testemunho de 1 minuto, rapidinho. Como é que foi? Não é só para dizer, gente, foi bom, foi legal, foi show de bola. Não, não é assim. Gente, olha, nós conversamos sobre isso e eu pude identificar isso e agora eu vou fazer isso. Se você quer dar um pequeno testemunho aqui sobre isso,
eu quero te convidar, você pode vir aqui com toda a liberdade, tá? Pode vir com toda a liberdade. Acho que 2 pessoas, cada um falando 1 minuto e meio, dá pra gente considerar. Alguém quer vir? Alguém tem coragem? Não? Alguém se habilita? Venha. Amém. Alguém mais se habilita? Zezinho? Zezinho, por favor. Alguém mais, querido, se habilita a vir aqui dar o testemunho de como foi essa experiência de estar compartilhando algumas coisas ali no grupo? Pode vir, meu querido. Amém? Glória a Deus. Como é seu nome? Rivaldo. Rivaldo? Glória a Deus. Rivaldo, conta aí pra gente. Eu vou ficar com a mão aqui em você, ó. Se você passar do tempo, eu vou te apertar aqui. Aí eu vou te agarrando, aí eu vou chegando perto de você, aí eu vou te abraçando assim. Vai lá, Rivaldo, conta aí pra gente como foi essa experiência, bem prática e objetiva. Boa noite. Para mim foi diferente, porque isso é natural do homem. Aquilo que pertence à intimidade dele, ele não compartilhar com outros, né? E eu percebi que a nossa grande falência no casamento, às vezes, é a questão do elogio, né? Nós somos muito fáceis para elogiar o nosso time, os amigos, mas muitas das vezes não temos capacidade de elogiar nossas esposas, né? E eu compartilhei com o meu grupo exatamente isso. Se você soubesse o impacto que tem no teu casamento, em você tecer para a tua esposa um simples elogio, e como você vai ser bem recompensado por ela. Eu vivo isso hoje, eu aprendi muito já na Igreja da Paz, né, com os meus pastores, meus líderes, que esposa é feita para se amar, né? E não custa nada você dizer para a tua esposa, em vez de dizer que ela está gorda, você dizer para ela que ela é a mulher mais importante do mundo, a mulher mais importante do mundo. E eu troquei experiências com o meu grupo, né? E vi que ainda tenho muito que melhorar. Amém. Mas uma das coisas que eu aprendi com Deus, a minha esposa merece, além do que o meu elogio, a minha maneira de agir diferente com ela. Amém. Parabéns. Fica aqui mais um pouquinho. E olha, como você foi um homem corajoso, você veio aqui dar esse testemunho e edificou muita gente. Vocês foram edificados pelo testemunho dele? Amém. Você vai ganhar um prêmio especial, você vai ganhar um corte de cabelos na Pires Barbearia. Tá? Tem aqui, ó, um cartão especial. Você vai na Pires Barbearia, da Avenida Edilson Brasil Soares. Diz que teve aqui no evento da Igreja da Paz. Mostra esse cartão aí e eles vão te deixar show de bola aí, o cabelo, tá bom? E a mulher vai amar. Amém? Amém. Parabéns, ele merece, viu? Eu tinha mais aqui, ó, mas vocês não quiseram vir. Vamos lá, vamos adiante, né? Agora, se for para dar esse aqui, eu só dou se for pro Cid Guerreiro. Eu tenho 2 aqui, eu acho que se ele quisesse tinha que dar os 2 para cortar o cabelo. Queridos, vamos continuar. Eu tenho um restante de conteúdo para compartilhar com vocês, mas que era interessante esse momento que vocês tiveram. Espero que vocês tenham gostado. Nós decidimos, né, fazer isso exatamente para gerar esse momento de comunhão, das pessoas estarem compartilhando isso. Eu acredito que você escutou algo relevante. Amém. Você falou algo relevante? Amém. Glória a Deus. Então, eu queria agora, daquilo que eu falei, eu queria transformar em 5 atitudes que definem um homem
ou um marido que leva ele a colher frutos de excelência. Mas eu preciso melhorar o meu casamento, eu preciso fazer ele funcionar. Mas muitas vezes as pessoas dizem: você tem que ser um marido de verdade, você tem que ser um homem para sua esposa. Mas como é que eu faço? Para onde é que eu vou? O que é que eu tenho que deixar de fazer e o que é que eu faço? Então é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? São 5 atitudes. A primeira é: todo marido de verdade, ele precisa ter moral. Aparecendo aqui? Show. Todo marido de verdade, ele precisa ter moral. O que é o moral? Moral são os conceitos, os juízos e pensamentos perfeitamente corretos. Isso é moral. Quando nós fugimos das corrupções, pequenas ou grandes corrupções, como aquele tão conhecido e tão praticado jeitinho brasileiro, de querer dar um jeitinho nas coisas, o simples gatunete, né? O uso de produtos falsificados, sabe? Às vezes você vê cristãos, pessoas que estão se gabando: olha, esse CD, esse DVD, em vez de eu ter comprado por 30, eu ganhei por 2, olha aí, sou muito mais inteligente. Sabe, essas pequenas coisas, elas fazem a diferença. Você está colaborando com o crime. E aí o que acontece? Eu não estou aqui fazendo papel de polícia ou da justiça, eu estou mostrando para você uma brecha que você pode estar abrindo quando nós nos apegamos ou abrimos as portas da nossa família para essas pequenas corrupções. O marido de verdade que quer ter moral, ele foge, sabe, das infrações, seja no trânsito, seja simplesmente cortar uma fila, querer se dar bem, ou no trabalho. Há uns dias atrás, chegou um casal amigo nosso do Rio, e aí ele chegou de surpresa aqui na igreja. E aí, quando foi depois, eu convidei ele para ir nas tapioqueiras. E eles são um casal assim, bem centrados e tal. E aí o que foi que aconteceu? Fomos nas tapioqueiras e lá tinha um pula-pula, que se eu não me engano era para crianças até 8 anos. E aí o filho dele tinha 9. E aí o que foi que aconteceu? E ele ficou muito triste, porque estava com 1 mês que tinha completado 9. E aí ele ficou tão triste, sentou na cadeira, e ele ficou tristinho, e a outra irmã dele mais nova, pulando lá, alegre, e ele lá com aquele sentimento de: poxa vida, eu queria era estar ali. E aí o pai dele pegou, abriu essa concessão para ele: vá, meu filho, está com 1 mês e tal, qualquer coisa eu digo que você tem 8. 1 mês de diferença. E aí o que acontece? O filho dele entrou, e aí começou a pular, e aí o pai dele olhou para ele: e aí, filho, está gostando? Então, pai, estamos andando, pai, estou infringindo a lei, pai, mas estou andando, pai. Ou seja, o filho dele foi ensinado, não é verdade? Mas o filho viu o próprio pai desobedecendo um princípio que o próprio filho queria se divertir e achava que não tinha nada a ver, uma falhazinha. Esse homem que tem moral, ele não trapaceia, ele não quer se dar bem em cima de tudo, em cima de todos. Ele não tem aquele hábito de pechinchar exageradamente ao ponto de desvalorizar o que o outro está oferecendo e até o que você precisa. Um marido de verdade, um homem que tem moral, ele prefere abençoar os outros. Às vezes, por exemplo, eu chamei uma taxista para ir de madrugada me deixar no aeroporto. Ela me cobrou R$35. Eu fiquei incomodado de pagar R$35 para aquela mulher. Eu paguei R$50 para ela. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos abençoar. Nós precisamos ser mais abençoadores. Sabe, quando eu saio, que eu vou deixar o carro num estacionamento na rua, eu me preocupo com o carro, mas eu sempre me preocupo em levar R$2 ou algumas moedas para dar para alguém vigiar. Sabe por quê? Porque aquela pessoa começa a te identificar com alguém que já está preocupado em abençoar ela. Esse homem, ele valoriza o que é dos outros. Ele não se tendencia a agradar mais as coisas da carne, mas ele resiste o pecado. Sabe, às vezes eu vejo homens que olham para o pecado e dizem assim: não tem nada a ver, isso é uma besteira. Sabe,
Uma coisinha pequena dessa, Deus não se incomoda. Você não quer que Deus se incomode, ou Deus realmente não se incomoda? Sabe, uma bebidinha de vez em quando não tem nada a ver. E aí Jesus te pede para você ter o caráter de Cristo. E quando nós estamos embriagados, nós somos um. Quando nós estamos sóbrios, nós somos outros. Quando nós temos, Cristo quer que nós tenhamos uma só fé, um só coração, um só caráter, um só comportamento. Mas aí eu quero beber algo que muda a minha personalidade. Não é verdade? Tem gente que não dança e quando bebe começa a dançar, né? Tem gente que não paquera, mas quando bebe começa a paquerar. Ou seja, a bebida ela começa a mexer, ela muda a nossa personalidade. E Jesus quer que nós sejamos sóbrios. Uma festinha, de vez em quando não tem nada a ver, um motelzinho, não faz mal, uma pornografiazinha, um sitezinho aqui e ali, sabe, não faz mal, um sexozinho com a minha esposa, parecido com o que as mulheres fazem nos bordéis, que a gente vê nos filmes pornô, aquela performance que eu vejo naqueles atores pornô, eu quero ter isso com a minha esposa. A mulher não está dando conta, ou você não está sendo, sabe, tão amoroso e ela te nega. Você vai lá e começa a se estimular manualmente, começa a se masturbar. Às vezes são coisas tão pequenas, mas que a gente não enxerga. E como eu gosto, eu digo, tem nada a ver. Isso é normal. Né? Tem até aquela música assim, tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Né? Tem uma música que é assim. Então, um homem que tem moral, ele sabe usar o bom senso. Quando ele encontra algo que pode gerar alguma dúvida, se fazer ou não fazer, se Deus abençoa e não abençoa, a melhor ferramenta a se fazer, queridos, é consultar o Espírito Santo. Consultar o Espírito Santo. O legal nem sempre é moral. O fato de motel ser um comércio legalizadamente, juridicamente correto, ele é legal, está dentro da lei. Mas para Deus, nem sempre o que é legal é moral. Vocês estão entendendo isso? Porque tem coisas que estão de acordo com a lei, mas está fora da palavra. Eu conheço vários cristãos que sempre ficam tropeçando nessas coisas. Estão na igreja, lideram suas famílias. Eu ainda não conheci um homem ou uma mulher ligado a essas coisas, que seja verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Ele pode estar na igreja há muito tempo, ele pode estar no cristianismo há muito tempo, mas ele, por conta de algumas coisas pequenas, ele não conseguiu ainda desfrutar de todo o favor que o Espírito Santo tem, se ele deixasse se mover mais ainda na sua vida. O Espírito Santo ele não consegue fluir com pureza. Por quê? Porque para o Espírito Santo fluir precisa estar limpo, não é verdade? Precisa estar puro. É verdade que o Espírito Santo nos ama como nós somos, e muitas pessoas usam esses argumentos. Não, o Espírito Santo me ama, viu? Como eu sou, do jeito que eu sou, com as coisas que eu gosto. Mas muitas vezes nós esquecemos de pensar, de agir, e de que nós precisamos também aceitar o Espírito Santo como ele é. Não. O Espírito Santo me gosta de mim como eu sou, mas você gosta do Espírito Santo como ele é? Como ele gosta que você seja? Como a palavra pede? Sabe? Não é ele que tem que me moldar a mim, sou eu que tenho que me moldar a Deus, me ajustar ao que ele gosta. Sobre essa questão de impureza, Tiago capítulo 1, versículo 21, vê se passa, se tem, eu acho que eu coloquei esse versículo aí. Tiago 1,21 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então ele diz, olha, livrem-se de toda impureza. E aí eu te pergunto, querido, de 1 a 5, dando uma nota de 1 a 5, deixa eu explicar. Vou explicar aqui para você saber dar a sua nota, tá? Eu acho que tem uma tabela aí da nota, tem, Eduardo? Vamos ver se tem. Pronto, olha só. Essa tabela aqui, esse gráfico, ele não quer te condenar. Ele quer que você entenda onde você está.
Vamos dizer que você vai dar para a pergunta que eu vou te fazer, você vai dizer que está totalmente reprovado. Calma, não é condenação. Você pode até estar se sentindo envergonhado por considerar essa nota na sua própria vida, em alguma área dela, mas você tem um grande desejo de mudar, e isso vai fazer essa tua nota melhorar. 2, você vai dar uma nota 2 quando você está quase reprovado, mas nessa nota você reconhece que tem se esforçado, que tem buscado, que coisas que eu estou enxergando, eu sei que eu preciso melhorar. A nota 3, você está regular, você está no meio do processo, falta muito ainda, mas você já tem feito grandes avanços, você está fazendo grandes avanços nessa área. Nota 4 que você der no que eu perguntar, você está quase chegando lá, e os resultados já estão começando a aparecer, resultados excelentes. Quando você der uma nota 5 para você está aprovado, você tem certeza que está fazendo bem o seu papel, mas que você quer continuar crescendo. Você quer continuar crescendo, e quando você tiver se enxergar dentro de uma nota 5, você vai se sentir encorajado já a ajudar outros também, que a sua nota está uma bênção. Essa nota que você vai se dar é entre você e Deus, tá? Vamos já fazer essa experiência aqui, é entre você e Deus, tá? Mas o desejo de Deus é que cada um de vocês alcance a nota máxima. O desejo de Deus é que cada um de vocês possam fluir no desempenho da graça e do favor de Deus. Independente da nota que você se der, o Espírito Santo, ele quer te ajudar a te levar a nota ao desempenho máximo, porque você é um homem, você é um marido de verdade. Amém, queridos? Aí eu vou voltar à pergunta, de 1 a 5. Que nota você se dá como um homem moralmente correto? Que nota você se dá? Você é um homem com a nota 1, 2, 3, 4 ou 5? Já deu tempo, né? Vamos para o segundo ponto. Todo marido de verdade, ele prioriza a vida espiritual. Esse homem, ele é decidido a fazer mais do que o básico, do que Deus espera dele, sabe? Ele decidiu amar Jesus, não de uma forma meia boca, mas intensamente. Ele ama Jesus, esse homem, ele ama orar, ele ama ler a Bíblia, ele ama a igreja, ele ama servir. Ele entende que ele faz parte desse processo, ele valoriza jejuar, ele valoriza o louvor. Gente, quando vocês vierem para o culto amanhã, se vocês perceberem alguns homens na hora do louvor, o louvor é simplesmente um momento onde nós estamos atraindo a presença de Deus para esse lugar. Quando nós estamos louvando, entoando louvores, nós estamos chamando a Deus para perto de nós. E aí, às vezes, na hora do louvor, está todo mundo lá adorando o louvor aqui, tocando, e tem uns que estão assim, ó. Totalmente desligados, desconectados. Então a gente precisa entender que esse homem que prioriza a vida espiritual, ele valoriza cada segundo na presença de Deus. Ele não está com Deus apenas algumas vezes por mês. Ele gosta de estar na presença de Deus o máximo de tempo possível. Pastor Eibe já ensinou isso. Olha, é um crime você estar andando sozinho no carro e você olha para o banco ao lado e acha que não tem ninguém. Você poderia, no mínimo, entender que o Espírito Santo está ali e conversar com ele. Conversa com o Espírito Santo. Queridos, nas últimas vezes que o teu discipulador te perguntou como estava o teu tempo com Deus, qual foi a resposta? Foi que você disse? As últimas vezes que o teu discipulador te perguntou isso. Esse homem que busca uma vida espiritual, ele quer conhecer a Bíblia. Ele conhece a Bíblia com tanta segurança que ele ensina a esposa e os filhos. Ele conduz essa família espiritualmente. É ele quem conduz, não é a esposa. Nós percebemos relacionamentos, muitos relacionamentos, onde é a esposa que ora, é a esposa que jejua, é a esposa que lê a Bíblia, é a esposa que empurra o casamento, é a esposa que fica obrigando a vir para a igreja de domingo, é a esposa que fica insistindo.
E aí quando você pergunta, chama para orar, aí você diz, não, lá em casa quem ora é a minha esposa. Minha esposa é uma mulher de oração. Minha esposa, quando ora, o céu se move. Gente, nós estamos nos submetendo às nossas esposas a uma responsabilidade que é nossa, e estamos nos orgulhando disso. Isso não é para ser motivo de orgulho, eu já falei isso antes. Isso é uma covardia que nós estamos fazendo com as nossas esposas, submetendo elas a uma responsabilidade tão grande. Elas são ajudadoras, elas não são as principais responsáveis. Somos nós, e nós precisamos assumir isso. Esse homem espiritual, ele tem um lar que se move com essa graça, com essa espiritualidade. Um lar que tem um marido de verdade, um homem de verdade, não tem nem uma esposa e nem filhos fazendo uma função que é sua. Não tem. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se você quer ver uma mudança tremenda na tua vida como homem, como marido, dá um print nesse versículo, coloca ele no teu espelho, na tela do teu celular, e entende que o Senhor quer que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade dEle, da sabedoria e de entendimento espiritual. Porque muitas vezes, rapaz, eu não sei por que a minha família é assim, por que ela está indo por esse caminho. É porque muitas vezes a liderança desse lar está faltando entendimento espiritual. De 1 a 5, queridos, que nota você se dá como um marido espiritual? Que nota você se dá? Pensa nisso. Eu vou estar falando a próxima atitude agora, mas eu queria que você pensasse qual é a tua nota. Terceira atitude das 5: todo marido de verdade, todo homem de verdade, ele precisa ter domínio. Ele precisa saber conduzir, no mínimo, primeiro a sua própria vida. Ele precisa dominar as suas emoções. Esse homem, ele precisa dominar a ansiedade. Ele precisa dominar o consumismo, dominar o dinheiro. Ele precisa ter domínio da sua vida. Esse homem, essa ansiedade que ele deixou de ter, livrou ele de ficar fazendo negócios escondidos, sem acordo da sua esposa e da sua família. Homens, eu recebi uma mensagem hoje de um pastor pedindo ajuda, como aconselhar um homem que estava entrando em depressão, e eu perguntei, foi a primeira vez? Ele disse foi. Qual foi o motivo? Ele fez um negócio errado e teve um prejuízo muito grande. E aí eu perguntei, a esposa dele sabia? Não, o pior foi que ela recomendou a não fazer. Está aqui no meu celular, do outro lado do país, acontecendo isso. Por quê? Porque a nossa ansiedade, ou a nossa falta de humildade, de pedir conselho, de fazer as coisas em acordo dentro do casamento, tem feito a gente sofrer prejuízos. Esse homem que tem domínio, ele entende que qualquer coisa, querido, que a gente precise fazer, escondido da nossa esposa, ou que ela pediu e mesmo assim a gente faz, é um grande indício de que Deus não está por perto. Porque nós somos uma só carne, e eu não estou entendendo que tudo que eu estou fazendo na minha carne está maltratando ela também. A gente acha, não, se eu me der mal foi ela que se vire. Não, querido, no reino espiritual, ela é uma só carne. Os filhos estão debaixo da tua autoridade. Um homem que ele tem domínio, ele sabe se comportar diante da sedução, da pornografia. Ele sabe se preservar do que a mídia tem oferecido, ele não se contamina, porque ele tem o domínio das suas emoções, das suas decisões. Ele não é levado pelo que os sites estão oferecendo, pelo que as revistas estão oferecendo, pelo que os amigos da lista do WhatsApp mandam para você, das piadas imorais, das piadas que denigrem até o próprio Deus, das fotos de pornografia, dos nudes.
Eu vou dar um exemplo para você. No ano passado, no ano de 2016, eu tenho um grupo de alguns homens. E aí o que foi que aconteceu? Eu cheguei para esses homens e eu disse até no discipulado, na reunião dos discipulados também, e falei nessa reunião de grupos de líderes, e disse assim: olha, Deus tem falado comigo. Eu até fiz uma reunião com os meus discípulos, onde Deus falou comigo que nos últimos dias os homens serão muito atacados. Nesses últimos dias, no primeiro semestre de 2016, eu até mostrei uma foto assim do diabo para eles, um demônio, mandei pelo WhatsApp para eles. E aí eu disse: olha, nos últimos dias, nesses dias o diabo vai investir muito na vida dos homens, na prostituição e na pornografia. Desse grupo, com alguns dias, um foi descoberto uma coisa, com outros dias a esposa, denunciou outra coisa dele, depois outro estava vendo outras fotos, outro estava... Gente, desses grupos, quase todos foram contaminados, porque não souberam dominar e foram dominados. Nós precisamos entender isso. O lixo do diabo está entrando na nossa vida e a gente está rindo para ele. Esse homem, ele não é dominado pelas coisas ou pelas situações, ele é quem domina. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a parte B do versículo, ela diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E outra coisa, por que nós precisamos aprender isso? Porque essas coisas não vão desaparecer da nossa frente, não vão deixar de ser enviadas no nosso WhatsApp, essas coisas não vão deixar de passar na televisão, essas coisas não vão deixar de ser ouvidas e faladas nas rodinhas de amigo. Não vão, infelizmente. Nós é que precisamos sair, nós é que precisamos ter essa atitude. E aí, querido, e você? De 1 a 5, que nota você se dá como um homem que domina a sua própria vida? Qual é a sua nota? Quarto ponto: todo marido de verdade busca governar bem. Ele busca governar bem. Ele sabe conduzir o seu amor, o seu lar com amor, com propósito, sabe? Ele tem metas, ele sabe para onde a sua família vai. O homem, ele precisa entender o propósito de família, fugindo da prostituição. Casei, fugi da prostituição. Aí, eu entendi essa aliança e sou a imagem de Deus na terra. Aí agora eu entendo que eu preciso ser o reflexo de Deus na terra e propagar o reino de Deus para a próxima geração. Vocês estão entendendo isso? Através do casamento, Deus me livra da prostituição, quando Ele escolheu para cada homem uma mulher e para cada mulher um homem, e aí Ele me protegeu. E aí eu fiz uma aliança com Ele e agora eu sou o espelho, eu sou o modelo de Deus aqui na terra. E eu funciono tão bem que os meus filhos olham para mim e a próxima geração também quer seguir a fé do Senhor. Os meus vizinhos olham para mim e vão querer viver a fé que eu também vivo. E de repente eu consigo contagiar todos que estão ao meu redor. Quando eu entendo esse propósito, eu consigo fazer um lar crescer nesse propósito, no propósito da família para todos nós. Eu vejo um homem que sabe governar, resolvendo bem os problemas dentro do lar. Ele sabe conciliar as pessoas, ele sabe promover conciliação, ele não é omisso, ele não deixa para os outros: resolve lá, mulher, resolve lá, menino. Não, tudo vai se resolver, Deus vai abençoar, está tudo no controle de Deus. Controle de Deus nada, querido, está no seu controle. Não transfira para Deus essas responsabilidades. Esse homem que sabe governar, ele não é procrastinador, fica empurrando com a barriga, que nem o cearenseis fala. Você conhece, vou dar um exemplo aqui, você conhece algum empresário, algum profissional que ele é muito bem sucedido na sua empresa, no seu casamento, nos seus negócios, milionário, rico, milionário assim, tipo quem? Deixa eu ver aqui quem é que vai ser milionário. Vixe, eu estou vendo todo mundo milionário aqui, ó. Amém, glória a Deus. Todo mundo recebendo, né? Então, você já viu alguém que é muito bem sucedido nas empresas, mas quando dá 18 horas, ele vai para casa e entra num lar que é totalmente falido?
Como é que pode isso? Eu consigo gerenciar bem uma coisa, mas a outra eu não consigo? Como explicar isso? Que sua família, ela vê, ela pensa, quando ela olha para a forma que você conduz o lar. O que a sua família pensa de você? Ela pensa que você é o cara, rapaz, o meu pai se garante. Rapaz, a minha esposa, ela olha para mim e diz, meu marido, eu não tenho preocupação com ele porque ele governa bem o nosso lar. Ou talvez você já ouviu alguém dizendo, meu marido é um banana. Meu marido não resolve nada, quem faz tudo sou eu. Nós precisamos analisar essas situações e dizer assim, eu preciso de mudança. Ou eu preciso ajudar o meu amigo a mudar, porque eu já estou no nível 5. Alguns exemplos, sabe, queridos, que você precisa entender. Olha para dentro do teu lar e pensa nisso. Teu marido, a tua esposa, os teus filhos, eles precisam fazer coisas que era você que deveria fazer? E quando eles te pedem para fazer o que você deveria fazer, você justifica sempre? Esse marido de verdade, esse homem que sabe governar, ele busca a proatividade, ele nem espera pelos outros, ele é ágil, ele está sempre à frente, ele sempre faz primeiro, sabe, ele sabe, ele entende que ele é o principal exemplo e responsável do bom andamento no seu lar, ele é responsável por isso. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos teus cuidados, pastoreiem, cuidem, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Nós somos o principal exemplo. Queridos, de 1 a 5, que nota você se dá como um marido que governa o seu lar? Que nota você se dá? Último ponto. Todo marido de verdade é um abençoador. Ele é um abençoador. Esse marido de verdade, esse homem de verdade, ele sempre tem palavras de fé, palavras de esperança, palavras de encorajamento, palavras de vida. Ele sabe aconselhar, ele sabe exortar, ele sabe orientar. A minha discipuladora diz assim, que eu nunca esqueci, nós precisamos saber ensinar as pessoas com SAF. Alguns aqui devem saber, né? Significado: sabedoria, amor e firmeza. Eu aprendi isso muito, sabedoria, amor e firmeza. Sabe, ele sabe ministrar esperança. Esse homem, ele sabe ministrar, decretar vitórias, profetizar bênçãos. Ele entende que ele é a imagem de Cristo e ele tem o poder da profecia, de agir como profeta no lar e decretar as coisas para acontecer, para abençoar. Além de você ser a bênção, você também se torna um abençoador. Você é um abençoador. Queridos, em vez de reclamar, em vez de criticar, em vez de falar grosseiramente, em vez de humilhar, em vez de provar que sabe de tudo, começa a abençoar. Começa a ter atitudes de bênção, começa a ver todos os problemas ou dificuldades do lar com os olhos da fé. Você vai ver a diferença que faz ser um homem abençoador, um homem que ministra, um homem que sabe que é a imagem de Cristo. Sabe, nós precisamos apagar essa imagem que as mulheres e outros homens dizem da gente, que homem é grosseiro, que homem é bruto, que homem é ignorante, que homem é um cavalo batizado, que é impaciente, que é amedrontador, que é sempre negativo. Precisamos acabar com essa imagem, porque essa imagem foi as trevas que estabeleceram para nós, sabendo o que nós poderíamos fazer, quando nós entendermos e assumirmos o nosso verdadeiro papel em Deus como homens de verdade. Ele começou a levantar uma imagem falsa, uma máscara, onde as pessoas têm achado que essa máscara é verdadeira, e não é. Nós não somos isso. Você não é isso. Você é uma bênção, amém? Você não é um homem grosseiro, bruto, não, ignorante, impaciente, não.
você é o reflexo da graça e do amor de Cristo dentro do seu lar, amém? Amém. Como tem sido, querido, as palavras da sua boca? O que tem saído da tua boca para aquelas pessoas pelas quais Deus te confiou? Nós já estamos terminando e isso precisa ficar muito bem esclarecido na tua mente. Como tem sido? Quantas vezes, talvez, você amaldiçoou a sua esposa e os seus filhos? Não, nunca. Eu amaldiçoar, isso é uma palavra muito forte. Quer um exemplo? O menino chegou lá, desobedeceu. Ô peste! Serve para nada. É desse jeito, desobediente. Quem não dá para burro, dá para cangalha, né? Não é assim que o pessoal fala? Essa mulher é uma jumenta, não sabe fazer nada. Esse menino aqui, isso vai ser um idiota, isso é um bandido. Gente, eu já vi isso. Não presta, tira nota ruim. Pai, esse meu filho, não sei não, é bonitinho, mas é burro, viu? Eu já vejo, isso são coisas que eu testemunho, queridos. Sabe? Então, você consegue mensurar quais palavras você tem dito ultimamente que possa estar amaldiçoando a tua esposa e os teus filhos? Essa mulher reclama demais. Essa mulher enche meu saco. Você já pensou nisso? Queridos, de 1 a 5, qual é a tua nota? Que nota você se dá como um homem abençoador? Qual é a nota que você se dá? Eu queria ouvir uma música assim. Tem aí uma música, DJ, bem suave? Tem? Sim, para a gente poder entrar num clima aqui bem legal. Muitos homens são exemplares. Eu conheço muitos homens exemplares. Mas talvez, se você viu hoje aqui alguma atitude ruim, sabe, não te desespera, fica calmo. Sabe por quê? Porque como na escola dos nossos filhos e na escola que nós estudamos, quando a gente fica com alguma pontuação abaixo da média e tem à nossa disponibilidade uma recuperação, uma recuperação, graças a Deus, Deus também tem essa recuperação para nós. Amém? Deus tem. O desejo de Deus não é que nós sejamos reprovados, condenados, vistos como pequeno, como quem não consegue. Não, queridos. E nós estamos aqui para dizer isso para você. Mas para que nós consigamos chegar lá, quando eu entro na recuperação, aí sim, aí eu não posso mais pisar na bola, não é assim? Quando eu vou para a recuperação, ou eu estudo, ou eu estudo, porque senão eu vou repetir de ano. Quem quer repetir de ano? Amém? Glória a Deus, ninguém quer. Jacó, quando a gente olha para Jacó, vê ele como um usurpador. Mas sabe o que foi que aconteceu? Após ele ver a Deus, Deus não viu mais ele como usurpador, e sim como príncipe. E mudou o nome dele de Jacó, de usurpador, para Israel. Está lá em Gênesis, capítulo 32, quando ele viu Deus face a face. Quando Jonas desobedeceu à orientação de Deus, mandando ir para um lugar e ele foi para outro, Deus não abandonou ele passou por um processo de aprendizado, mas depois Deus foi lá e conversou e compartilhou e testemunhou e ensinou Jonas de novo. Deus não abandonou e nem vai te abandonar. Davi, ele era um homem que cometia erros que poderiam dar hoje em dia as capas dos maiores jornais, a primeira página das revistas, dos boatos, das fofocas. Mas Deus restaurou Davi de cada erro que ele cometeu. E aí, sabe o que foi que aconteceu, queridos? Davi cantou. Davi foi lá e cantou aquele salmo, Salmo 40, versículo 2, ele disse: olha, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é você, homem, você, marido, que põe no Senhor a sua confiança. Deus te vê assim. Deus te vê alguém que vai conseguir alcançar a performance ideal para que o teu lar possa fluir em plenitude.
Se você fez uma aliança com Jesus, você tem a vida eterna, mas Deus não morreu na cruz só para você ter a vida eterna. Ele morreu na cruz para você desfrutar do melhor dele na terra também. Amém? Qual é o segredo de Jacó? Qual foi o segredo de Jonas e o segredo de Davi? O segredo desses homens é que eles tiveram um coração quebrantado. E um coração quebrantado move ao Senhor. Está lá em Salmo 51. Eles agradavam a Deus com arrependimento. Poxa vida, Jesus, pisei na bola. Senhor, mas eu não vou justificar. Eu não vou segurar a onda querendo achar que sou macho, que eu não abro nem para o trem. Mas eu vou dizer, Senhor, que eu abro para Ti, porque Tu é a locomotiva da minha vida. Sabe, queridos, nós precisamos entender que esse arrependimento precisa ser em nós. Eu declaro que nós vamos ser homens tão sensíveis e tão quebrantados quanto nossas esposas, amém? Nós vamos estar no mesmo nível, crescendo e tendo muito isso. Se você se viu em algumas dessas atitudes negativas que eu citei aqui hoje, hoje é uma oportunidade para você agradar a Deus como Jacó. Hoje é uma oportunidade de nós alegrarmos ao Senhor sendo quebrantados e nos arrependendo de qualquer coisa que eu possa ter errado ou falhado. Quem percebeu hoje essa atitude? Quem percebeu que precisa mudar? Dá um sinal com a tua mão. Quem percebeu que precisa mudar em alguma área? Amém. Eu também, claro. Quem precisa hoje, entendeu hoje, que precisa pedir perdão a Deus por alguma coisa? Amém, nós vamos orar por isso. Quem sabe que precisa também, assim como precisa pedir perdão a Deus, precisa pedir perdão a algumas pessoas aqui, algumas pessoas na sua vida, a sua esposa, aos seus filhos, algum familiar seu, levanta a sua mão. Amém. Queridos, eu quero que aí sentado mesmo, eu vou orar para vocês pedindo perdão a Deus, amém? Vamos orar, vamos baixar a nossa cabeça, vamos orar. Eu vou orar por vocês, estar intercedendo, dizer para Deus que vocês estão aí pedindo perdão a Deus, mas vocês conversem com o Senhor. Senhor, quero te pedir perdão por isso, o Aécio falou isso, falou aquilo. Deus, eu sinto a tua presença nesse lugar, Senhor. Senhor, tu está vendo aqui, né, Senhor? Todos esses homens, todos esses maridos, todos esses solteiros aqui, baixando a cabeça e orando, te pedindo perdão por alguma coisa que eles fizeram. Tu está vendo, né, Senhor? Senhor, começa a escutar a oração deles agora, Pai. Começa a escutar o que eles estão. Recebe, Senhor, cada pedido de perdão. Essas pessoas estão pedindo perdão a Ti. E eu creio, Senhor, que os Teus anjos estão se movendo aqui numa atmosfera sobrenatural. E está pegando, querido, o Teu pedido de perdão. E o Senhor já te concedeu esse perdão, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para o segundo passo. Segundo passo. O que é que nós vamos fazer agora? Você já pediu perdão a Deus. Agora, os corajosos, aqueles que precisam pedir perdão a alguém, aquele que precisa pedir perdão à sua esposa. Meu amor, eu fui tão grosseiro quando eu bati a porta do carro. Quando você pediu aquele negócio e eu não fiz, seja pela coisa mais simples que for, esse pedido de perdão vai fazer toda a diferença. Agora, só os corajosos. Eu queria que você pegasse o seu celular agora e ligasse para essa pessoa que você precisa pedir perdão. Só os corajosos, só quem é corajoso. Eu queria que você pegasse o seu celular. Se você não tem crédito para ligar, não tenha vergonha, vem aqui pegar o meu celular, porque hoje Deus quer fazer um milagre na tua vida. Eu vou te dar aí alguns minutos para você ligar para a pessoa que você precisa pedir perdão, amém? Vamos resolver esse negócio hoje, é agora. O homem não procrastina, o homem não deixa para depois, o homem faz agora. Minha esposa, me perdoe, meu filho, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, eu lhe desobedeci. Vai lá e pede perdão agora, tá? Baixa um pouquinho, só um pouquinho o som, tá legal essa música, baixa só um pouquinho. Quem quiser um celular, quem pode ceder para outro, fala aí. Quem quiser o meu, pode vir aqui ligar, amém? Quem quiser ficar em pé, sair do seu lugar para poder ligar, não quiser falar perto de ninguém, tá? Eu vou dar aqui mais um minuto.
Glória a Deus. Se não tiver dado tempo agora, esse tempo que eu dei, quando a gente encerrar aqui, tá? Você vai lá e liga. Ou então, você, quando chegar em casa, ou liga, ou se a pessoa que você precisa falar está na sua casa, chega lá, pede perdão. Rapaz, eu não tenho nada para pedir perdão. Pois chega na tua esposa, chega nos teus filhos, elogia. Como o Rivaldo, é isso? Como o Rivaldo fez, né? Como o Rivaldo fez, elogiar. Chega em casa, mostra que esse momento aqui serviu para você. Elogia, dá uma palavra de conforto, de carinho, de afeto, beija diferente, abraça teu filho diferente. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Querido, eu quero que você saia desse lugar hoje livre, com entendimento, com capacidade, com informação. Esse é o nosso desejo, tá? Que você possa sair daqui com conteúdo prático para você crescer, para você evoluir na sua vida como homem, como marido. Quem aprendeu essa noite, queridos? Amém, glória a Deus, né? Quem aqui está falando a verdade? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, queridos, nós tivemos um lanche ali no intervalo, né? Nós fizemos aquela dinâmica e introduzimos o lanche ali. E nós vendemos muito rápido e o pessoal está assim com o coração tão triste porque não tinha mais coisa para vender para alguns que ficaram sem comida, mas essa não era a intenção deles, né? A intenção deles era ter muito, mas é porque vocês superaram tanto a expectativa deles que faltou, mas ainda tem coisa lá, tá? Aquelas coisas que eu falei que ia chegar, chegou algumas coisas, tá? Se você quiser passar lá vai ser uma bênção. Outra coisa, deixa eu te dizer, aqueles lanches que estão sendo vendidos ali, se você tiver curiosidade, é para levar alguns casais que não têm condições para o congresso de casais, amém? Tá? Então você abençoou pessoas que vão ser edificadas. Amém? Queridos, como eu gosto de ver vocês assim alegres. Vocês assim, eu estou olhando para o rosto de vocês e estou vendo vitoriosos na minha frente. Eu estou vendo homens cheios de liberdade, que vão chegar em casa diferente, sabe? Até os mortos vão ser ressuscitados hoje, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, abençoa todos esses homens. Que, Senhor, quando nós fizermos o terceiro encontro de homens da Igreja da Paz, cada um traga um amigo, cada um traga um familiar, um companheiro, que eles tenham gostado, que Tu leve eles debaixo da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor, Senhor, em nome de Jesus. É isso que te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.